Olá pessoal, vamos começar mais uma aulinha, né? Hoje aulas eletivas aqui do Kauni. Também pode servir para o conteúdo do Camil também, tá certo? A gente vai falar sobre ondulatória e a aula de hoje, basicamente, a gente vai falar sobre ondas sonoras, tá? Vamos começar falando de ondas sonoras, resolvendo alguns exercícios de ondas sonoras, tá? A parte inicial, e depois na aula seguinte a gente vai resolver os exercícios mais para o final de ondas sonoras, que envolve efeito Doppler, né? E ondas em cordas e tubos também, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, começar aqui a nossa revisão da seguinte maneira. Então vamos lá, ondas sonoras parte 1, tá? O primeiro exercício aí é um exercício da EFON, que diz assim: a velocidade do som no ar depende de quê? Ela depende da frequência do som, ela depende da temperatura do ar, ela depende da intensidade do som, ela depende da frequência e do timbre do som ou do timbre do som no ar, né? Como é que a gente vai fazer essa parte da velocidade do som? Então o que a gente tem que entender, né, gente? A velocidade do som, ela basicamente, as ondas sonoras elas viajam, né, no meio. Então você tem que deformar um meio. Quanto mais juntas as moléculas daquele meio tiverem, mais rapidamente essa transmissão vai se dar. Tá? Então, a velocidade das ondas sonoras no ar é mais lenta do que num líquido, que é mais lento do que no sólido. Então, no sólido ela anda mais rápido, depois no líquido, depois nos gases. E dentro dos gases, né, no caso do ar, por exemplo, quanto maior a temperatura desse material, né, do ar ou desse gás, mais rapidamente ele vai acontecer, porque as moléculas são mais rápidas. Quanto mais quente que tiver, as moléculas que são livres, no caso de um gás, elas não estão ligadas umas às outras, elas são livres, elas vão conseguir andar mais rápido. Então, nesse caso aí do nosso exercício, ó, vamos aumentar aqui, a velocidade do som vai depender do quê? Então, lembrar que a velocidade do som, vou botar aqui, voltando aqui, tá? A velocidade do som no ar, ela é uma dependência da constante K, que depende das condições do seu gás, tá? Se é ar, se é oxigênio, se é gás carbônico, então cada gás se comporta de uma maneira, mas basicamente todos eles vão depender da raiz quadrada da temperatura. Tá bom? Então, a temperatura aumentou, a velocidade aqui aumenta. A temperatura diminuiu, a velocidade do som diminuiu. Então, a velocidade do som no ar, por isso que eu estou usando essa expressão, ela depende basicamente de quem? Da temperatura. Ela não depende da frequência, a frequência só depende da fonte, tá? Então, aqui no caso, ó, frequência só depende da fonte que está fazendo. Tá? Então não interfere em nada na velocidade. A intensidade do som tem a ver com a energia que você está colocando naquela onda. Então a energia ser maior ou menor também não altera em nada a velocidade. Você dá um grito ou mandar a mesma nota num volume menor, isso não altera a velocidade da onda sonora, tá bom? Depende, então a intensidade aqui tem a ver com a energia, tá? Então isso aqui não modifica a velocidade. A frequência a gente já discutiu, o timbre é a forma da onda, também não interfere em nada na velocidade, tá bem? Então a resposta aqui, letra B mesmo, como a gente já discutiu, tudo bem? Vamos para um próximo exercício. Questão 2, fala assim, ó, da EFON. Um estudante de física se encontra a certa distância de uma parede, de onde ouve o eco de suas palmas. Então, ó, está ouvindo o eco. O eco é quando você ouve dois sons, né? Você emite um som, ele vai lá, bate no obstáculo e volta para você, tá? Desejando calcular a que distância se encontra da parede, ele ajusta o ritmo de suas palmas, até deixar de ouvir o eco, pois esse chega ao mesmo tempo em que ele bate as mãos. Se o ritmo das palmas é de 30 palmas por minuto e a velocidade do som é aproximadamente 330 metros por segundo, a sua distância da parede é. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Basicamente o que a gente tem é o estudante que vai estar batendo as palmas, o som dessas palmas batendo vai lá na frente, encontra um obstáculo, pode ser uma parede, um paredão, né? Ela bate nesse obstáculo e volta, e ele vai escutar esse som. Então, se ele chegar com um tempo maior do que 0,1 segundos, ele escuta dois sons, né? O som direto, na hora que ele bateu aqui, e antes de morrer essa sensação auditiva, o outro chega. É isso, tá? Então, basicamente o que a gente tem aqui, vou colocar aqui, vamos fazer um desenho esquemático do que está acontecendo. Você teria aqui o menino, tá? Que está produzindo o som aqui, vou botar aqui a carinha dele aqui. Ele vem aqui e vai bater as palmas, né? Bater a mão aqui na outra mãozinha dele. Tá? No que ele está batendo essas palmas, essa onda sonora vai andar aqui e vai encontrar um obstáculo. Tá? Ao encontrar o obstáculo, essa onda sonora vai voltar até que chega aqui no ouvido dele e ele vai conseguir ouvir o som disso. Né? Então ele estava querendo saber qual é a distância desse menino até a parede, de acordo com o que a gente mostrou.
Então o que ele está fazendo? Ele está batendo palmas. E ele vai ajustar as palmas dele, né, para deixar de ouvir o eco. Ou seja, toda vez que ele bater a palma, é a hora que o eco está chegando, ele está batendo palma. Ou seja, o tempo da onda sonora ir lá e voltar para o ouvido dele é o mesmo em que ele está batendo as palmas. E o tempo que ele bate palma ritmado é o que a gente chama de período. Repare que aqui no nosso exercício, ele te deu uma informação importante. Ó. Se o ritmo das palmas é de 30 palmas por minuto, isso aqui é a frequência com que ele está batendo. Tá? Então, se a frequência é de 30 palmas em 1 minuto, vamos fazer isso aqui virar palmas por segundo. Tá? Então, a frequência seria o seguinte, 30 palmas, tá? Dividido por 60 segundos. Então, seria palmas por segundo. Tá? 30 por 60 dá meio. Então, daria 0,5 palmas por segundo, que é a mesma coisa de frequência igual a 0,5 Hz. Tá? Então, essa é a frequência. 0,5 Hz, a frequência com que ele está batendo as palmas. Tá? Se a frequência é essa, o período, ou seja, o tempo entre duas palmas, é o inverso da frequência. Tá? Então, o período vai ser 1 sobre 0,5. Portanto, o período é 2 segundos. Esse período, que é o tempo que eu bato as duas palmas, é exatamente o tempo que a onda sonora que eu produzi vai lá na parede e volta. Tá? Porque aí, na hora que ela chegar no meu ouvido, eu bato outra palma e não escuto aquele eco. Tá? É isso que ele está falando. Então, na verdade, esse período é exatamente o tempo de ida e volta do som. Tá? Então, o que acontece? Agora eu vou observar aqui o nosso desenho. Olha só, observando para o nosso desenho, vou aumentar aqui a nossa tela. Ficaria o seguinte, o som, que você, na hora que eu bato a palma aqui, essa onda sonora vai com uma certa velocidade, né, a velocidade do som, bate aqui na parede e retorna. Então, qual foi a distância que ela andou? Ela foi e voltou no mesmo tempo que eu bati duas palmas, ou seja, ela foi e voltou em 2 segundos. Tá? Então, eu venho aqui e coloco, ó, se V é igual a ΔS por ΔT, a velocidade que a onda sonora vai e volta está aqui, ó, foi dado para a gente, 330 metros por segundo. A distância que você andou, a onda sonora vai e volta, então ela andou 2x. X para ir, X para voltar. Em quanto tempo? No tempo de 2 segundos, o mesmo tempo do período. Tá? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e eu tenho que o X, que é a distância do menino até a parede, é de 330 metros. Essa seria a nossa resposta, portanto, letra C aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima? Questão 3 da EAR. Ele fala assim, um aparelho sonoro portátil produz em um fone de ouvido a potência de 1 microwatt, ó, microwatt, tá? 1 vezes 10 a menos 6 watts, em uma área de 1 milímetro quadrado. Lembrando que o limiar da intensidade sonora para a audição do ser humano é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que corresponde a 0 decibéis, assinale a alternativa que indica a intensidade sonora em decibéis. Então, na verdade, não é nem intensidade, isso aqui deveria ser chamado de nível sonoro. Tá? O nível sonoro é dado em decibéis, a intensidade é dada em watts por metro quadrado, tá? Produzida por esse fone de ouvido. Então vamos lá, quantos decibéis esse fone de ouvido está produzindo? Tá? Se nele está chegando a uma intensidade de 1 microwatt em 1 milímetro quadrado. Então o que a gente faz? Para achar quantos decibéis você está tendo, a gente vai colocar a formulazinha, né, que a gente já viu para os decibéis, é 10 vezes o log da intensidade que você quer medir, dividido pelo I0, que é a limiar da audibilidade. Tudo bem? Vamos substituir as coisas aí. Qual é a intensidade que você está colocando aqui? Né? Então, a intensidade aqui é aquela que você quer medir, é exatamente essa, de 1 microwatt por milímetro quadrado. Então, eu vou botar aqui, ó, 10 log, e aí o I, que é o de cima, é o que você queria medir, é 10 a menos 6 watts por milímetro quadrado. E eu vou dividir isso pelo I0, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Repare, isso aqui só funciona, essa equação, se as unidades forem as mesmas, tá, gente? Então, em cima e embaixo tem que estar na mesma unidade. Pode ser watts por milímetro quadrado ou watts por metro quadrado. Então, eu vou trocar um desses dois aqui, tá? Ou milímetro quadrado passar para metro quadrado, ou metro quadrado para milímetro quadrado. Tá? Então, a gente tem que igualar essas unidades aqui. Então, quando a gente tem a unidade, né, a intensidade I,
que ele passou para a gente, que era de 10 a menos 6 watts por milímetro quadrado, eu vou trocar o milímetro quadrado por metro quadrado, tá? O que acontece? 1 metro quadrado é uma placa quadrada de 1 metro por 1 metro, que pode ser descrita como se ela tivesse 1000 milímetros, ou seja, 1 metro aqui, e 1000 milímetros, ou seja, 1 metro aqui, tá? 1 metro são 1000 milímetros, tudo bem? Lembrando disso, né? 1 metro são 100 centímetros, cada centímetro tem 10 milímetros, portanto, 1000 milímetros, tá bom? Então, o que eu vou... A área disso aqui é multiplicar 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado, tá? Então, em 1 metro quadrado, eu tenho 10 a 3 vezes 10 a 3 é 10 a sexta milímetros quadrados. Isso quer dizer que cada milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados. E é isso aqui que eu vou colocar aqui, ó. No lugar desse milímetro quadrado, eu boto 10 a menos 6. Portanto, o nosso I aqui seria 10 a menos 6 watts por milímetro quadrado, por 10 a menos 6 metros quadrados. Ó. Quando você faz isso, você vai cortar esse cara aqui para cá. Então, o seu I, a nossa intensidade aqui agora, vai ser 1 watt por metro quadrado. Ó. Esse número eu vou colocar aqui na nossa fórmula, tá? Esse carinha vai substituir esse número de cima. Portanto, o nosso beta vai ser 10 vezes o log de... A parte de cima, em vez de ficar 10 a menos 6 watts por milímetro quadrado, eu coloco 1 watt por metro quadrado. E vou dividir pelo 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Olha só, agora igualei as unidades aqui. Se são as mesmas unidades, a gente vai poder cortar. A nossa conta fica sendo essa aqui, ó, 10 vezes o log de 1 sobre 10 a menos 12, que é a mesma coisa de 10 vezes o log de 10 a 12. Passa o 10 a menos 12 para cima, tá? 10 a 12. Vamos usar aquela expressãozinha, né? Aquela propriedade de logaritmo, onde se você tem um logaritmo de um expoente aqui, eu posso colocar esse expoente na frente do logaritmo. Então, ficaria assim, ó, que o nosso beta é 10 vezes o 12 vezes o log de 10. Mas o log de 10, a gente já sabe quanto é. Log de 10, né, na base 10, é 1. Portanto, o nosso beta aqui é igual a 120 decibéis. Essa seria a resposta do nosso exercício, letra C. Tá bom? Então, essa intensidade do fonte de ouvido, 120 decibéis, o que é muita coisa. Tudo bem? Questão 4 é uma questãozinha da AFA também. Ela fala assim, uma pessoa está observando uma corrida a 170 metros do ponto de largada. Então, olha só, vamos dizer que aqui é a linha de largada. Tá? É a partida da nossa corrida. Largada, o corredorzinho vai estar aqui, com a mão aqui, prontinho para sair, tá certo? E um espectador está aqui, ó, observando tudo. Tá? Uma pessoa que vai estar aqui, ela vai dar o disparo para começar a corrida. Ó. Vai fazer isso aqui, tá bom? Então, o carinha vai correr lá, bonitinho, nessa corrida assim que ele der o disparo. Tá? Então, ó, uma pessoa está observando a corrida a 170 metros do ponto de largada. Então, na distância daqui até aqui, 170 metros. Tá? Em um dado instante, dispara-se a pistola. Então, ele disparou aqui, ó, que dá início à competição. Sabe-se que o tempo de reação de um determinado corredor é 0,2 segundos. O que é esse tempo de reação de 0,2? É o tempo que ele gasta para começar a correr depois de ouvir o disparo. Tá? Então, ele ouve o disparo e 0,2 segundos depois ele começa a correr. E a sua velocidade é de 7,2 km por hora. E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Qual vai ser a distância desse atleta em relação à linha de largada quando o som do disparo chegar ao ouvido do espectador? Ou seja, esse carinha aqui vai dar o tiro. Deu o tiro, a onda sonora viaja aqui a 340 metros por segundo e vai chegar nesse carinha. Na hora que ele ouve aqui, né, esse carinha já ouviu o tiro aqui do ladinho, que ele está do lado do cara que disparou. Na hora que ouve o tiro aqui, 0,2 segundos depois ele começa a correr e vai começar a correr aqui. Então, na hora que a onda chegar nesse carinha aqui, esse cara vai ter percorrido uma certa distância. Que distância é essa que ele percorreu aqui? É isso que ele quer saber. Qual a distância do atleta em relação à linha de largada quando o som chegar no ouvido desse cara? Então, olha só. Para o som chegar ao espectador, o que a gente faz? Vamos calcular esse tempo. Tá? Então, V
é ΔS por ΔT. Já que a velocidade do som vai ser constante, vamos fazer essa formulazinha. A velocidade é o quê? Do som, 340 metros por segundo. A distância que o som vai andar até chegar no carinha aqui é a distância da largada até ele, 170 metros. Ó. Quanto tempo isso vai gastar? Então, ΔT é 170 dividido por 340, ou seja, o ΔT deu 0,5 segundos, ou seja, meio segundo o som chega nesse carinha. Em meio segundo, esse carinha da largada correu quanto? Tá? Então agora tem que tomar só um cuidado do seguinte, meio segundo foi o tempo que gastou para a onda sonora chegar no espectador. 0,2 segundos é o tempo de reação do rapaz, ou seja, você tem que descontar esses 0,2 segundos aqui, porque ele só vai começar a correr 0,2 segundos depois que ele ouvir o barulho. Se ele está aqui do lado da pistola, ele vai ouvir instantaneamente, então 0,2 segundos depois é que ele sai. Né? Então ele vai correr não por 0,5 segundos, ele vai correr por 0,3 segundos. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar esse tempo menos o tempo de reação. Tá? Isso vai ser igual ao tempo de corrida do garoto. Então o tempo que ele vai correr é aquele 0,5 segundos, né, menos o 0,2 que foi o tempo de reação, ou seja, ele vai correr por 0,3 segundos. Com que velocidade ele vai correr nesses 0,3 segundos? A 7,2 km por hora. Então, se a velocidade é de 7,2 km por hora, que o corredor está andando aqui, ó, tá? Vamos passar isso aqui para metros por segundo. Então, eu vou dividir por 3,6. 7,2 dividido por 3,6 dá 2 metros por segundo. Então, eu venho que V é ΔS por ΔT para o corredor. Tá? A velocidade dele, 2 metros por segundo. Ele vai andar uma distânciazinha X. Tá? Em quanto tempo? Em 0,3 segundos que ele estiver correndo. Portanto, o nosso X vai ser de 0,6 metros. Ou 60 centímetros. Né? Aqui no caso já está em metros mesmo, então letra B de bola. Ele vai ter corrido, quando o som chegar aqui, ele já vai ter percorrido 0,6 metros. Tudo bem? E a gente acaba por aqui a nossa primeira aulinha. Tá? Essa aulinha foi uma aula rápida, tranquilazinha, que a gente fez para a gente começar, né, a parte inicial de ondas sonoras. Então a gente trabalhou sobre velocidade do som, trabalhamos sobre as qualidades do som, né, que é aquela parte inicial de ondas sonoras. Tá? A próxima parte da nossa aula, a segunda parte, a gente vai fazer exercícios mais voltados para a parte final do capítulo, que são a parte de frequência, né, de ondas em cordas, ondas em tubos e o efeito Doppler. Tudo bem? Espero vocês lá então. Até mais. Tchau, tchau.